Boa tarde, senhores. Eu estava devendo uma entrevista aí com a imprensa, né, nossa assunção ao cargo aqui, a gente acabou ainda não tendo essa oportunidade. Hoje nós reunimos a imprensa aqui para falar de um caso bastante grave que foi desvendado aqui pela Delegacia da Mulher. E aqui eu quero enaltecer publicamente o excelente trabalho que o Dr. Sayara tem feito à frente da delegacia, comandando uma equipe de investigadores e escrivães também muito dedicada. O combate à violência doméstica e a crimes envolvendo crianças e adolescentes é uma das nossas prioridades aqui na região. E essa missão tem sido desempenhada com muito presteza, muito zelo pela doutora Sayara e pela equipe. Vocês estão de parabéns. Nessa toada de atenção especial a crimes envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, a Delegacia da Mulher foi informada sobre relatos de crianças que frequentam uma creche aqui do município, uma creche particular, né? E alguns relatos que nos preocuparam, de agressões, de tortura, de administração de medicamentos, enfim. Essas informações chegaram menos de uma semana. A Delegacia da Mulher rapidamente instaurou um inquérito, fez as primeiras diligências de campo, os primeiros levantamentos do local, verificou a verossimilhança desses informes, que realmente poderia estar ocorrendo esses crimes graves naquele local. Diante desse fato, a doutora Sayara representou pela autorização judicial para a captação ambiental de som e imagens no local. Esse trabalho foi realizado por uma equipe de inteligência do Núcleo de Inteligência aqui de Naviraí e do Departamento de Inteligência Policial em Campo Grande. Os equipamentos foram instalados sem que, obviamente, a responsável pela creche tivesse conhecimento, e tampouco o proprietário do imóvel ou vizinhos ali. É uma ação que a gente tem que fazer com bastante cautela para que ninguém tenha conhecimento. Imediatamente após a instalação desse equipamento, nós começamos as interceptações de fato na segunda-feira, quando foram registradas imagens fortes de agressões e tortura de crianças ali naquele estabelecimento. Imediatamente, a nossa equipe, comandada pela doutora Sayara, fez a abordagem dessa suspeita lá e a prisão em flagrante dela de uma funcionária do local, que a doutora vai explicar melhor as infrações penais que foram observadas ali. Não tínhamos como manter por mais tempo, foi um trabalho muito rápido, e deve ser assim, não tínhamos como manter por mais tempo essa gravação no local, até para não expor essas crianças a um minuto a mais na presença dessa pessoa. Elas não podiam ser expostas ali, porque as agressões eram constantes. Por isso que a abordagem foi feita no primeiro dia da investigação, de fato mesmo. E foi autuado em flagrante delito, por crime de tortura e lesão corporal. A doutora Sayara vai explicar agora a tipificação jurídica e os próximos passos da investigação, doutora. Então, a senhora veio o microfone, por favor. Isso. Bom, na semana passada nós recebemos uma denúncia que partiu de uma escola do município. É importante falar sobre as escolas que têm recebido, que é uma porta de entrada de denúncias. Então, a escola acionou o Conselho Tutelar e foi então que nós tomamos conhecimento do relato de uma ex-aluna, de uma criança que frequentava o estabelecimento, de que ela não teria sido vítima, mas ela estava tendo crises de ansiedade, choro constante, vômitos, não conseguia ir direito para a escola porque ela havia presenciado cenas que configuravam verdadeiras sessões de tortura. A criança chegou a relatar que via a proprietária da creche, que também era uma cuidadora, colocar pano na boca de crianças para que a criança ficasse em silêncio e ela pudesse assistir séries de televisão, e também bater a cabeça de bebês contra o sofá para que eles também ficassem quietos. Houve relato também de que havia administração de medicamentos, para que essas crianças dormissem e assim parassem de chorar. A equipe de investigação, diante dessas informações, realizou algumas diligências e, diante da gravidade da necessidade de agirmos de forma rápida, a equipe entendeu que seria necessário fazer uma captação de imagens no local, para que a gente pudesse agir de forma rápida e tivesse consistência probatória.
Solicitamos ao Poder Judiciário, então, para que nós instalássemos um monitoramento, instalássemos câmeras lá de forma velada, né, para que a proprietária não visse isso. Houve a concordância, parecer favorável da representante do Ministério Público, que entendeu que essa seria uma medida adequada para o caso. E então nós conseguimos, após um trabalho da inteligência da Polícia Civil, instalar esse monitoramento. Consistia em monitoramento de vídeos e áudios. Nós conseguimos iniciar o monitoramento na segunda-feira de manhã e, após algumas horas, nós logramos êxito em identificar imagens onde havia realmente a confirmação da tortura. Nós vimos ali uma bebê que depois foi identificada que tinha 11 meses, que foi agredida ali pela proprietária, que também é cuidadora da creche, com sacudidas, jogada no colchão, tapas pelo corpo, simplesmente pelo fato dela estar chorando e isso ser um castigo. Nós percebemos que a bebê dormiu grande parte do tempo que ela estava ali e que aquilo ali não seria normal para uma criança, para um bebê daquela idade, né? E que possivelmente havia, sim, a administração dos medicamentos. Logo após aquela sessão de tortura, aquele sofrimento físico que ela foi exposta, a gente também ouviu xingamento, menosprezo, e após a agressão ali, a criança foi deixada sozinha. Nós nos dirigimos ao local a fim de fazer a prisão em flagrante da agressora, porque a gente não podia deixar que aquela situação perdurasse. E a equipe que permaneceu visualizando as imagens ainda conseguiu identificar uma administração de medicamento. Lá no local, nós chamamos a perícia e conseguimos apreender o medicamento que era administrado pela funcionária, que também era cuidadora ali do local. Nós identificamos que era um medicamento voltado para tratamento de vômitos, enjoos, proibido para crianças menores de 2 anos e que também não havia autorização da mãe para dar aquele tipo de remédio, que um dos efeitos é a sonolência. Então, nós atuamos em flagrante a proprietária da creche, que também é cuidadora ali das crianças, pelo crime de tortura, e em virtude da exposição dessas crianças a esse intenso sofrimento físico, da criança em específico, em virtude do flagrante, né, em virtude desse sofrimento físico, para castigá-la, e também do sofrimento psicológico, né, daquela ameaça de deixar a criança sozinha. E também atuamos em flagrante, naquele momento, a outra cuidadora pela questão da administração da dopagem da criança, que é um crime de expor a criança a risco. Afinal de contas, esse medicamento sequer poderia ter sido ministrado de acordo com a própria embalagem do medicamento e da bula. Após a prisão em flagrante, nós começamos a receber os pais na delegacia e assim a investigação ela vai ter sequência. Nós já ouvimos em torno de 10 mães que agora passaram a relatar o que elas perceberam de comportamento diferente nos filhos. A grande maioria das mães relataram que os filhos chegavam em casa com fome, inclusive quando nós atendemos lá no local, depois que nós conseguimos fazer a autuação, as crianças notaram que estavam com fome e a equipe policial ajudou a alimentar as crianças que estavam ali. Então as mães começaram a relatar e deixa esclarecido que são aproximadamente 40 crianças atendidas, né, tanto durante, no período total, que é uma creche que funciona de segunda, sexta e sábado também, e funciona inclusive no horário de almoço. Então as mães começaram a relatar em sua maioria que essas crianças chegavam em casa com fome, com sede, sonolentas, dormiam o restante da tarde, dormiam à noite sem acordar e tinham dificuldade de acordar no dia seguinte. Algumas mães relataram que as crianças chegavam arranhadas em casa, com algum tipo de machucado, com a boca com algum machucado, e elas cobravam isso da proprietária da creche, mas recebiam alguma devolutiva de que a criança poderia ter se machucado, mordido a língua, ou que não gostava de determinado alimento, porque o alimento estava voltando. Outra questão que nós percebemos é que quando o monitoramento se iniciou, a proprietária da creche ficou sentada assistindo celular e a cuidadora também. Então ela sequer, de fato, olhava as crianças, que em sua maioria ali permaneciam dormindo. A ausência de brinquedos no local, então essas crianças ficavam mesmo dormindo, porque não tinham o que fazer, né? Durante o interrogatório da proprietária, de 30 anos, ela relatou que na semana passada, na sexta-feira, uma das crianças de 2 anos havia quebrado a televisão e por isso ela estava nervosa com essa situação e hoje teria jogado a criança ali de forma forçada na cama e justificou que ela deu uns tapinhas no rosto para que a criança pudesse dormir. Negou qualquer tipo de administração de medicamento, mas de fato esse medicamento foi apreendido, né, e nós vamos periciar.
Celulares dos pais também vão ser periciados. Teve pais que conseguiram imagens dos filhos de forma sonolenta. A gente conseguia ver pela feição das crianças que elas não tinham reação, nem na creche, nem quando chegavam em casa. Nós ouvimos agora relatos de que havia criança que fazia xixi na creche e a cuidadora chamava as demais crianças e obrigava essas crianças a chamá-lo de mijão, porque senão elas ficariam de castigos. E uma série de outras condutas que humilhavam, né, essas crianças. As investigações continuam, na verdade elas estão só no início. Nós precisamos tomar essa medida para que essas agressões cessassem o mais rápido possível. Nós não poderíamos deixar que que futuras agressões acontecessem. Então, nesse momento, uma está presa em flagrante, a outra vai ser investigada pelo crime de omissão da tortura, porque até então a gente tinha informações de que a outra cuidadora de 26 anos, ela não participava ativamente dessas sessões de tortura, e pelo contrário, ela tinha um comportamento mais carinhoso com as crianças, né? Mas a partir de agora, com essas novas oitivas, novos indícios surgindo, nós vamos investigá-la também por omissão, tá? No caso da tortura. Doutora, há quanto tempo essa creche funcionava? A cuidadora proprietária cuidava antes na casa dela, em torno de 4 anos. Nesse local funciona desde janeiro. E observamos ali, durante as investigações prévias e também quando foi deflagrada a operação, o local não tem condição nenhuma de abrigar uma creche, um estabelecimento de ensino. E também a proprietária e servidora não tem formação na área de educação. Ela é uma babá, né? Mas também não tem formação. Não tem uma formação. A situação de higiene no local também não é muito adequada. Tudo isso vai ser materializado no laudo pericial. Ela chegou a fazer um post numa página no Facebook falando da creche. Ela fazia propaganda, né? E falava que era um lugar adequado, creche, era um local adequado, que ela tinha especialidade, né? E a hora que ela foi presa, o que ela alegou, doutora? Então, ela alegou justamente isso. Ela negou que ela fizesse a administração. Ela disse que o remédio que foi apreendido era para consumo dela, alegando que ela tinha labirintite e ela tomava esse medicamento, mas que ela não havia permitido para as crianças. Ela disse que os pais permitiam dar medicamentos para eles, inclusive ela apresentou ficha cadastral, onde havia autorização. Alguns pais autorizavam dar medicamentos e outros não, mas essa autorização era específica para algum tipo de medicamento, nenhum deles com autorização para dar remédio com a finalidade que o filho dormisse, né? Muito menos o remédio que foi apreendido. A cuidadora que foi presa em flagrante por esse crime, ela informou que ela administrou a quantidade de 20 gotas para criança de 11 meses, de um medicamento que sequer tem que ser dado. Então, assim, me parece que essa era a criança, pelas investigações, essa era a criança que mais tomava, me parece que diariamente, esse medicamento. Então, o que nós vamos apurar é qual o efeito desse medicamento no organismo da criança, né? Que ele sequer poderia estar tomando esse medicamento. Doutora, é importante que os pais que ainda não se manifestaram a respeito se manifestem para a continuação dessas investigações? Sim, os pais, os responsáveis, podem procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher. O nosso compromisso, reforço aqui, é de proteger a sociedade, é de poder investigar, apurar a verdade sobre os fatos, ouvir as mães e dar todo o suporte que essas vítimas precisam. Suporte psicológico, encaminhamento para órgãos assistenciais, órgãos médicos, até porque as crianças que não tiveram sofrimento físico ou lesão física, como a bebê de 11 meses que teve pelo exame de corpo de delito constatado edema na região da face e no pezinho, as demais que não foram agredidas fisicamente, mas tiveram uma agressão verbal, algum tipo de menosprezo, podem ter algum tipo de dano psicológico, né? Então a gente precisa encaminhar para o órgão da rede de proteção. A delegacia está de portas abertas para orientar os pais, para ouvir e para poder investigar se houve algum tipo de crime com seus filhos. Doutora, quantas crianças eram atendidas ali? Aproximadamente 40. As denúncias nos falavam aproximadamente 40, a proprietária disse que tinha 36, que atendia 36 crianças. Qual a idade delas? Olha, tinha bebê de 11, né, aparentemente é mais nova, e nós vimos crianças até 7 anos. Diante desses fatos, haverá algum tipo de investigação em outras creches aqui do município?
Se nós tivermos denúncia, todas as denúncias que nós recebemos, qualquer indício, qualquer relato, é nossa obrigação apurar. E nós fazemos isso com muito gosto. As suspeitas, elas continuam presas? Onde? Ou elas pagaram fianças e vão responder em liberdade? A proprietária da creche foi autuada pelo crime de tortura, bem como pela administração do medicamento, crime que não era passível de fiança, e eu representei pela prisão preventiva dela. A funcionária da creche, a gente só tinha informação da administração do medicamento. Até então, nós não tínhamos informação da participação dela na tortura. Porém, durante as investigações que continuam, nós temos um prazo para terminar as investigações, nós vamos apurar qual foi de fato a conduta dela, analisar todas as imagens capturadas nesse período, ouvir algumas crianças que os pais já falaram que têm intenção que essas crianças sejam ouvidas, para verificar se de fato ela agia ativamente na tortura, se ela se omitiu ou se ela não tinha conhecimento disso. Mas elas ainda estão presas, doutora? A funcionária da creche foi arbitrada fiança para ela, porque o crime da administração não é um crime que admite prisão preventiva, então foi arbitrada fiança, ela está respondendo o processo em liberdade. Havendo indícios de que ela de fato participou, a Polícia Civil vai representar pela prisão preventiva dela. A administração representa que tipo de crime? É a perpetração à vida, porque você põe em risco, você expõe em risco a vida de outra pessoa. Como será o trabalho de acompanhamento com os pais e também as crianças envolvidas? Toda a equipe policial, inclusive enfermagem que a gente tem na Delegacia de Assistência Social, está de portas abertas para ouvir todos os pais, colher os depoimentos e fazer os encaminhamentos necessários, seja para o CRES, para o CRAM, para o CAPS, orientar o que pode ser feito com cada criança, porque são situações individuais, né? Se for o caso, a gente pode abrir outras investigações. Então, nós estamos aqui para ouvir, orientar e dizer o que de fato aconteceu, né? O que estava acontecendo e quais são as medidas que serem tomadas pelos pais. Ô, doutora, essa creche, ela tinha toda a documentação para poder funcionar? Ela não tinha nenhuma documentação, nem da vigilância sanitária, nem de corpo de bombeiros, não tinha vistoria nenhuma. Ela funcionava clandestinamente, então? Sim. Diante desses fatos que estão acontecendo aqui na Viraí, qual a orientação que vocês dão para os pais que procuram creches particulares no município de Naviraí? Aos pais que procuram creches particulares e públicas, né? Primeiro é o diálogo com o próprio filho, né? Tem que conversar com o filho, como foi o dia na escola. Ou perceber através de desenhos da criança, daquelas crianças que ainda não falam. E ter uma sensibilidade. Olha, teve mães que chegaram e relataram: meu filho chegou em casa falando a tia Má, bibi, mas eu achei que era vacina. Mas também falou, tia Má bate, tia Má grita. Mas hoje eu percebo que não era relacionado à vacina. Já eram situações ali da creche. Inclusive, quando eu ia levar, segurava no meu pescoço, não queria entrar. Então, os pais terem sensibilidade, dar valor à palavra do filho. Nem sempre o filho ali tinha tias que iam buscar as crianças, né? Dar valor e fora de horário. Porque teve mães ali e tias que foram buscar as crianças, chegaram fora de horário, essas crianças estavam dormindo, não tinha condições de ir embora. A conta ela pediu, não, deixa ela terminar de dormir. Ou então de chegar logo após, deixando a criança falando, mas já dormiu? Em casa não dorme rápido assim. Então ter sensibilidade, olhar fora de horário, se o estabelecimento fornecer câmeras de segurança, porque tem estabelecimentos que fornecem, pedir o acesso para poder acompanhar. Então sempre presente, né, na vida do filho, presente na escola, na creche, na instituição. Eu acho que esse é o caminho. Doutora, o doutor relatou que a creche não tinha condições nenhuma de funcionar, né? E algum pai da criança não relatou que chegou lá, entrou na creche e viu que as condições que era a creche? Então, a creche, a proprietária, ela era uma babá. Eu acredito que ela foi crescendo ali como babá, né? Como essas agressões eram voltadas para crianças, a criança, ela tende a obedecer uma autoridade, né? Uhum. Então ela criou ali uma rotina de gritar e a criança obedecer e não contar o que está acontecendo ali. Então era uma creche que tinha cores ali voltadas para a criança, televisão, ela permitia que as crianças, inclusive uma denunciante, ela falou que usava tablet, depois que ela trocou de escola, ela não usava mais tablet, então ela estava feliz e tinha brincadeiras. Então assim, tinha um atrativo mínimo ali. Você conversar com outra criança já é um atrativo para você. O valor ali do local, um valor acessível, né? Então, as crianças permaneciam naquele lugar. Não se tinha muitos relatos das crianças, porque elas não entendiam aquilo ali, né, como uma situação, como um crime,
ou às vezes por medo de falar o que acontecia ali. Então, as crianças permaneciam. Quais os próximos procedimentos dentro desse caso, doutora? Agora nós pretendemos fazer perícia nas imagens que foram trazidas por alguns pais, das crianças dormindo de forma muito induzida ali, exacerbada, conversas, questionamentos que os pais tinham com a proprietária da creche e que agora elas perceberam que aquela justificativa não estava adequada. Então nós vamos fazer perícias nos celulares, nas imagens, nas mensagens, aguardar o laudo pericial do local, perícia filando do local, medicamento, e ouvir mais os pais, juntar quanto mais relatos tiver. Então, aqueles pais que conversarem com seus filhos e perceberem que teve algum indício de sonolência, que não é normal, se teve algum tipo de lesão, se lembrou de algum relato e agora consegue ligar os fatos, então que nos procurem e vamos esclarecer, porque o nosso objetivo é procurar a verdade sobre o que estava acontecendo ali no local. Há algum relato de alguma criança que teve que procurar atendimento médico devido aos medicamentos? Devido ao medicamento não, mas eu tive relato de mãe que o filho estava com um machucado e, em virtude do machucado, precisou procurar atendimento. Chegou a questionar a creche, mas não teve uma explicação, né, condigna, e então precisou procurar um atendimento hospitalar. Quais as penas para esses crimes de tortura, de lesão corporal, de expor a criança ao risco? O crime de expor a criança ao risco é um crime de menor potencial ofensivo, já o crime de tortura, nesse caso que é qualificado, né, que é submeter uma criança à sua guarda, já tem uma pena alta, né, um crime considerado de maior potencial ofensivo. Pode render quantos anos? Pode chegar até quantos anos de cadeia? Tem que consultar aqui, que agora de cabeça eu não lembro. Tranquilo, doutora. Depois a senhora, se quiser, pode passar para a gente. Essas crianças serão encaminhadas para outras creches, como é que está a coisa com os pais? Então, essas crianças, esse local é particular, então, né, aí o pai agora vai procurar o que vai ser mais adequado para os seus filhos, né, seja um local público ou algum outro local particular, né, mas o Conselho Tutelar foi acionado, entregou as crianças que estavam ali para os seus respectivos responsáveis, todos os pais. Nós pegamos a lista de todos os alunos, todos os pais serão contactados, tá bom? E aí eles podem procurar um melhor estabelecimento para que essas crianças sejam cuidadas.